Eu não sei até onde você está atualizado, mas o Congresso está votando uma pauta super importante e positiva para você que talvez vá mudar a sua vida muito no próximo ano para melhor, tá? Inclusive, eu acho que é um dos projetos mais bem desenhados da nossa história, surpreendentemente. A gente está falando do projeto de isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. E eu queria falar nesse vídeo um pouco do que eu tô vendo sobre esse projeto, como que isso vai impactar a sua vida. Eu vou fazer algumas simulações, mostrar alguns pontos importantes. Mas eu queria reforçar que eu tô achando um projeto muito bem escrito, tá? Dentro dessa pauta fiscal e financeira como um todo, não entrando no mérito do que vai acontecer e não vai acontecer. Mas a medida tem um amplo apoio do Congresso, ela deve passar, se eu não me engano, a última vez que eu vi tinha 88% de aprovação dos deputados e senadores, então é muito provável que passe. E ela deve passar ainda nesse ano para valer no próximo ano, porque é ano eleitoral e aí tá todo mundo, né, buscando fazer uma boquinha para buscar o voto do eleitor. Então, nesse vídeo eu quero falar muito sobre essa isenção de imposto de renda de R$ 5.000, qual vai ser o impacto na sua vida financeira com cálculos e números e como que vai ficar as novas regras aí para quem vai ser tributado. Se você está chegando agora, eu sou o Pedro, eu sou economista, eu sou consultor financeiro, eu já fiz mais de 500 planejamentos financeiros para pessoas do Brasil e do mundo e já cuidei de mais de 120 milhões de reais de pessoas em corretoras brasileiras e também em corretoras internacionais, e esse vídeo é uma pauta especificamente sobre planejamento financeiro, porque vai sobrar mais dinheiro para a maioria das pessoas. Bom, basicamente o projeto ele quer isentar todas as pessoas CLT do Brasil que ganham até R$ 5.000, né? No caso, isso também vai expandir para as pessoas que hoje já são isentas, por exemplo, aquelas pessoas que ganham via dividendos abaixo de 50 mil, a gente vai falar sobre isso, tá? Mas todas as pessoas que ganham menos de R$ 5.000 no Brasil serão completamente isentas de imposto de renda, uma medida muito bacana, tá? E aí o Congresso ele estava votando essa pauta e aí o Lira tinha duas opções, né? Ou ele reduzia a alíquota para o degrau de cima, que eles chamam, né, para os, entre aspas, super ricos, de 10 para 9 ou 8%, ou ele aumentava a faixa de isenção parcial do imposto de renda. E ele decidiu aumentar a faixa de isenção parcial. Então, antes, quem ganhava de 5 a 7 mil ia ter uma isenção parcial no imposto de renda, agora essa faixa passou de 5 mil para R$ 7.350. É isso que está escrito no projeto ainda. Ele pode mudar algumas coisas, mas eu acho que o corpo do projeto está praticamente pronto. Então, eu vou dar uma lida aqui na tela, mas só para a gente formalizar, tá? Quem ganha até R$ 5.000 vai parar de pagar imposto de renda, isso já está definido, isso é uma promessa de campanha de vários políticos há muito tempo. Quem ganha de 5 mil até 7.350 vai ter uma faixa de isenção parcial que ela vai ser decrescente ao longo do tempo. Então, quanto maior a sua renda, mais imposto de renda você vai pagando. Só que dentro dessa faixa não vai ser uma faixa única, né? Não vai ser uma alíquota única. Ela vai ser uma alíquota parcial. E quem ganha acima de R$ 50.000 por mês ou R$ 600.000 por ano, vai ter que começar a pagar um imposto de renda que vai ser progressivo até 10% para quem ganha acima de R$ 1.200.000 por ano, tá? Então quem ganha acima de R$ 100.000 por mês vai pagar esse imposto máximo de 10% ao ano. Lá na declaração de imposto de renda vai ter essa compensação. Então se ao longo do ano essa pessoa que ganhou R$ 1.200.000 não pagou nada de imposto de renda, o imposto de renda dessa pessoa vai vir com a alíquota de 10% para pagar aquela multinha, aquele boleto bacana, tá? E aí quem tem desconto em folha por ser assalariado dentro dessas pessoas que ganham acima de 50 mil, vão continuar pagando a alíquota de 27,5, como é hoje, isso não vai mudar, então essas pessoas vão ter uma tributação um pouco maior. E aí, eu criei uma lista aqui, que eu dei uma lida no projeto, o que se considera renda acima de R$ 50.000 por mês? De onde que vem essas fontes de pagamento? O que vai contar para saber se a renda é acima de R$ 50.000 por mês? Bom, basicamente tudo, exceto alguns pontos. Então, herança não entra, rendimentos da poupança não entra, indenizações por acidentes ou doenças graves também não vai entrar como uma fonte de renda. Aposentadorias por doenças graves ou acidente de trabalho não vai considerar. Dividendos pagos por governos estrangeiros não vai considerar também. Entidades estrangeiras que administram previdência, então aqueles fundos soberanos e previdências como um todo que são de fora do Brasil investido aqui não vai contar. E os títulos isentos, né, até agora isentos, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs, FIIs e os fiagros e debêntures incentivadas que deixarão de ser isentos no final do ano, mas isso é um papo para outro vídeo, tá? Então vai existir uma certa forma, uma tributação dos dividendos. Então se uma pessoa ganha R$ 40.000 por mês, né, através da distribuição de lucros e dividendos, essa pessoa não vai ser tributada. Mas se essa pessoa ganha R$ 60.000 por mês através de distribuição de lucros e dividendos da empresa própria, por exemplo, essa pessoa vai começar a pagar imposto, mesmo pagando por dividendos e lucros. Então, de certa forma, a gente tem uma tributação de dividendos, só que de uma forma, eu diria, mais inteligente do que simplesmente sair tributando todo mundo. Porque, pô, se você é uma pessoa que investe em ações, né, voltada para a estratégia de dividendos,
e você recebe dividendos na sua conta, não faz sentido você ser tributado por dividendos, porque você não está vivendo daquilo, né? Então o governo botou esse limite aí, mínimo de 50 mil reais, então quem ganha 50 mil por mês para cima, ou 600 mil por ano para cima, vai começar a pagar imposto de renda sobre os dividendos, sim. Pelo que eu dei uma lida no projeto também, isso pode mudar, esse tributo ele é por empresa, então se você recebe, 30 mil reais de duas empresas diferentes, em tese você fica isento de pagar esse imposto de renda mensal e vai ter que ajustar lá na sua declaração de imposto de renda todos os anos. E aí eu dei uma olhada em eu fiz alguns cálculos também, mas eu dei uma olhada aqui como que tá as expectativas do mercado e basicamente bateu tudo, tá? Segundo os estudos do Itaú BBA, que é uma das maiores gestoras e melhores gestoras do Brasil, o projeto tem impacto bastante controlado nas contas públicas e não deve piorar o quadro fiscal do Brasil. É isso que diz lá no relatório deles. E é exatamente isso. Porque essa compensação, essa arrecadação maior e a compensação vão ser mais ou menos no mesmo nível. Então, em termos fiscais, não vai ser uma medida arrecadatória, vai ser só uma medida de reajuste na economia como um todo. E eu vejo que vários economistas, se não a maioria, estão sendo muito a favor dessa tributação, porque vai mexer em algumas coisas, algumas distorções que o nosso sistema tributário tem. Claro que não vai resolver outras distorções, como, por exemplo, o Brasil ser uma das maiores tributações sobre empresas do mundo. Isso não está nesse projeto. Mesmo que seja a renda dessas pessoas que ganham acima de 50 mil, geralmente venha de empresas que pagam muitos impostos, esse projeto não quer mexer nisso, né? Então a gente não vai ter essa compensação de PJ e pessoa física, é somente uma compensação entre pessoas físicas que ganham um valor maior para pessoas físicas que ganham um valor menor. E aí eu queria saber de você o que você achou desse projeto até agora. Aqui está explicado basicamente o corpo do que a gente tem. De novo, o projeto precisa ser votado e aprovado pelo Congresso, existe um longo caminho, precisa entrar na sanção presidencial. Aí depois na lei de diretrizes orçamentárias, que é a lei que rege o orçamento público, a gente precisa colocar o impacto disso, mesmo que seja zero, a gente precisa recalcular algumas coisas, então, enfim, tem muita água para rolar nesse chão aí, mas existe uma expectativa muito forte de que esse projeto passe até o final do ano para valer em 2026. E aí a gente chega na parte mais esperada desse vídeo, que é a parte de fazer as projeções. Como é que isso vai mudar a sua vida? Basicamente assim, Pedro, eu estou isento de imposto de renda, mas quanto que eu vou receber? Como é que eu vou mexer nesse dinheiro? Bom, eu fiz um cálculo aqui para quem ganha até 5 mil reais, eu vou colocar 5 mil reais só para a gente facilitar o cálculo, tá? Realmente é um valor muito fácil da gente começar a calcular. Então, para quem ganha 5 mil reais bruto no contra-cheque, o desconto de imposto de renda de hoje é de mais ou menos 350 reais por mês, tá? 345 alguma coisa, vamos botar para 350, tá? Isso dá que no bolso dessa pessoa que ganha 5 mil reais vai entrar 4.200 reais a mais por ano, ou seja, quase um salário inteiro a mais no ano. E aí, se a gente supor que uma pessoa que ganha 5 mil reais por mês, ela guarda 10% todos os meses, ela guarda o 13º dela, ela vai usar, ela tem uma estrutura hoje onde ela guarda 500 reais por mês, né? Mais 5 mil reais no final do ano, vamos simplificar aqui, para não colocar INSS, essas coisas, vamos simplificar. Então ela ganha ali, ela guarda 11 mil reais por ano com um rendimento de 10% ao ano, que é a média do nosso CDI, ela tem ali 11.700 reais aproximadamente no final de um ano, tá? Quando a gente fala dessa isenção de imposto de renda, vamos colocar que ela vai pegar esses 350, ela vai guardar todos esses 350 mais os 500 que ela já guarda. Então ela vai começar a guardar 850 reais por mês, tá? Dessa forma, no final de um ano, também performando ali 10% do CDI, essa pessoa vai demorar 26 meses para construir a reserva de emergência dela com esse novo cenário. Enquanto no cenário antigo, a gente está falando de 40 meses para terminar a reserva de emergência dela. Então, olha como é importante. A gente passa de 3 anos e 4 meses para construir uma reserva de emergência para 2 anos e 2 meses. Então, é uma redução muito grande, né? Então, quem quiser começar a se organizar financeiramente com essa nova regra, vai ter muito espaço para guardar dinheiro e arrumar a casa, tá? Arrumar as contas, pagar o que está endividado e começar a montar uma reserva de emergência com planinho básico. Aqui eu estou falando de guardar 10% da renda. Não é muito, tá? Se você se esforçar um pouquinho, dá para conseguir. E, inclusive, eu conheço pessoas e atendo pessoas que ganham 5 mil reais e guardam 30% da renda. Mas, claro, isso depende de cada caso. Vai estudando o seu caso específico. Então, no novo cenário, é um projeto que se revela muito bom para essas pessoas, porque a gente vai ter, pensa, 350 reais por mês a mais na vida dessa pessoa. Isso é bastante grana, tá? Ao longo do tempo, 4.200 reais por ano. Aí você multiplica por 2, dá 8.400 reais. Então, em 2 anos, essa pessoa tem ali muito salário a mais, muito dinheiro a mais no bolso, tem a possibilidade aí de usar com mais consciência. Agora, para quem ganha acima de 50 mil reais por mês, apesar de iniciarmos essa nova tributação, mesmo que seja pago via dividendos, existem algumas formas de reduzir esse imposto se o projeto não mudar ou vetar ou trancar os benefícios que a gente tem hoje.
Então, para quem ganha acima de 50 mil reais, se for o seu caso, você pode, por exemplo, contratar uma previdência no modelo PGBL, tá? O Plano Gerador de Benefício Livre. Não quero me estender muito, mas ele abate até 12% da sua renda bruta anual do seu cálculo de imposto de renda, tira, né, a renda do seu cálculo e aí você pode passar para um imposto devido bem menor, tá? Então é a medida mais simples de ser feita, só precisa ter um pouco de cautela para escolher um bom fundo de investimento e um bom aporte mensal que seja adequado para você. Não investir demais nesse produto porque ele não é feito para ser um produto tradicional, quanto mais você investe melhor. Não, o PGBL não é feito para isso, tá? Então você abater até esses 12% é uma medida que pode ajudar quem ganha aí acima de 50 mil reais, tá? Na carteira de investimento dessas pessoas, analisar produtos que pagam menos imposto de renda, então produtos isentos de imposto de renda também faz parte, tá? Quando a gente fala de consultoria financeira, imposto de renda ele é imposto de renda sobre o salário ou sobre os investimentos. Então a gente precisa reduzir a carga tributária dessas pessoas porque é um valor considerável para quem ganha acima de 50 mil reais. Então aí, usufruir de boas LCIs e LCAs que ainda são isentas, né? Ou montar posições até dia 31 de dezembro desse ano em debêntures incentivadas e fundos isentos também vai ser uma medida super importante para quem quer reduzir a carga tributária nessas carteiras de investimentos. E aí, por fim, para quem ganha acima de 50 mil reais e quer começar só no ano que vem, quando a medida já vai estar valendo, um VGBL, uma previdência VGBL, também vai fazer bastante sentido, porque é um investimento que tem ali as taxas de administração dos fundos, porventura uma taxa de performance, mas não tem o come cotas e o imposto de renda incide só na hora do resgate. Então, se você mantiver 40 anos investido nesse VGBL, você vai ter 40 anos de rendimentos sem impostos, tá? Então é um bom produto. De novo, precisa escolher um bom fundo de investimento para saber se você está fazendo uma boa escolha, tá? E aí, independentemente do seu caso, montar um planejamento financeiro ele é super importante quando a gente tem essas mudanças, porque quando as regras mudam, muda a forma como você tem que analisar as suas finanças como um todo. E se você está precisando de ajuda para analisar suas finanças e entender qual que é a medida correta para você com essa nova mudança ou com a sua realidade como um todo, eu vou deixar o link na descrição e o QR Code na tela para você falar diretamente comigo. E aqui na minha consultoria financeira eu vou te ajudar desde a parte de organização financeira até os aspectos mais complexos dos investimentos, planejamento sucessório como um todo. Então, me chama ali se você achar que faz sentido para a gente conversar. Mas, basicamente, em linhas gerais, quem ganha menos vai ter mais folga no orçamento, quem ganha mais vai ter que mudar aí as medidas para diminuir esse impacto tributário. Para as faixas do meio, ou seja, para quem ganha acima de 7.350, a gente ainda precisa ver como que vai ficar esse projeto, né? Se vai ficar com a regra atual ou se a gente vai ter um modelo de compensação progressivo também, como a gente já tem hoje, só que com novos percentuais, a gente ainda não sabe, né? Não tem o desenho final desse projeto, mas pelo que se constrói, não me parece que vai ter muita mudança para essas faixas do meio. Para quem, de novo, já tem um salário acima de 50 mil reais, vai ser super importante a gente analisar a questão tributária, mas é meio ruim falar disso aqui, porque depende de cada caso, perfil de investidor, objetivo, prazo do investimento, enfim. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas. Comenta aqui o que você achou desse projeto, quero saber a sua opinião, acho válido a gente conversar um pouco sobre isso. E eu vejo você no próximo vídeo.